Com sorte, acessando terminais, coletando holotapes e lendo registros espalhados pelos locais que visitamos, encontramos pistas que nos ajudam a desvendar os mistérios de Fallout. Mas somente os viajantes atentos conseguem reunir todas as peças para montar esse gigantesco quebra-cabeça. Sou o Bruno e hoje vamos embarcar numa jornada de descobertas sobre o período pré-guerra de Fallout. Faremos isso visitando a linha do tempo de antes dos eventos dos jogos da série, passando pelos acontecimentos principais que definiram o destino da sociedade em Fallout. Então se prepara, se senta de um jeito confortável, toma uma água, um suco, pega um lanche e bora para mais um vídeo da história dos games. Eles estão entre nós. A ameaça vermelha, os comunistas invadiram Alasca. Deus abençoe nossos esforços e a América. O anúncio que você acabou de ouvir é sobre uma guerra entre os Estados Unidos e a China. Após isso, o mundo de Fallout teria apenas mais 9 anos até o apocalipse nuclear. Mas, por que a China estaria em guerra com os Estados Unidos? Como a tensão entre esses países levou o mundo ao apocalipse? A partir de agora vamos entender isso e muito mais. Como sabemos, a fissão nuclear foi descoberta e desenvolvida como parte dos avanços tecnológicos da humanidade na década de 1940. Até esse ponto da cronologia não havia muita diferença entre o nosso mundo e o mundo de Fallout. Porém, nos anos seguintes após essa descoberta, em Fallout, há uma evolução muito mais rápida e difundida da física nuclear em comparação ao que aconteceu na nossa realidade. Consequentemente, esses avanços levaram a população mundial para uma era onde a energia nuclear e suas aplicações tiveram um impacto muito maior. Eu vou abrir um parêntese nesse momento porque é justamente aqui onde vejo um problema na lore da franquia. Afinal, se a tecnologia atômica se desenvolveu tão bem, por que a escassez do petróleo seria o estopim da guerra entre os Estados Unidos e China? Se fosse a escassez do urânio, por exemplo, faria mais sentido até. Mas enfim, para você isso seria um problema em Fallout? Comenta aí sua opinião, fechou? Mas voltando para o universo de Fallout, uma característica muito interessante que eu gosto bastante mesmo é que o design das coisas parece meio antigo e meio futurista ao mesmo tempo. É o que chamamos de retrofuturista. A lore da franquia indica que os cientistas não avançaram muito com a miniaturização de componentes. E isso explica muita coisa. Para você ter noção do atraso deles em relação a nós, o transistor, essa pecinha aqui que é o pai dos microprocessadores, foi inventado em nosso mundo no ano de 1947, porém, só foi mencionado no universo de Fallout pela primeira vez em 2023, e a primeira inteligência artificial foi criada só por volta de 2059. Computadores digitais em Fallout são muito grandes e densos, enquanto as telas são de tubos ao invés de painéis LED ou LCDs tão comuns nos dias de hoje em nosso universo. Mas em Fallout temos computadores muito avançados. Como isso seria possível sem transistores? Pois é, eu também pensava assim, mas reflita no seguinte: o homem foi até a Lua dentro de um ônibus espacial, com computadores que tinham o poder de processamento menor do que o das calculadoras que usamos hoje em dia. Só com isso, dá para perceber que poder de processamento nem sempre é um problema para conquistas significativas. Na verdade, há evidências de que aconteceu um progresso contínuo na informática, apesar de ter ocorrido em um índice mais lento do que em nosso mundo. Durante os jogos da franquia, avistamos várias referências a upload e download, bem como e-mail e comunicações interligados, o que indica que, apesar do mundo de Fallout ser carente em tecnologia de microprocessadores, outros aspectos de computação continuaram intactos, como a robótica e satélites de comunicação. Inclusive, eu acho até que eles estão indo muito mais rápido que eu, por exemplo. O trabalho de pesquisa e edição desse vídeo levou 2 semanas, pois por enquanto eu sozinho estou cuidando do roteiro, gravação e edição. Então se você está gostando do conteúdo, para mim já valeu muito a pena todo o esforço. Voltando para o nosso assunto, a sociedade americana também é diferente em Fallout. Não exatamente diferente,
mas podemos dizer que é de outro tempo. O estilo de vida pouco se distanciou do que havia em nosso mundo de 1950. E isso aponta para uma aparente estagnação no desenvolvimento artístico e cultural nos Estados Unidos. Esse background favorece a estética centrada numa visão do futuro conhecida como Atom Punk, e é muito predominante em Fallout. É esse estilo que traz um toque futurista e ao mesmo tempo retrô para a franquia. Mas uma coisa diferente em Fallout é a política. Tem algumas coisas relevantes e outras nem tanto para esse vídeo. Então eu vou filtrar as duas coisas mais importantes para você saber. Primeiro, nesse universo, as duas potências mundiais que surgiram do pós-Segunda Guerra foram os Estados Unidos capitalista e a China comunista ao invés da União Soviética, como aconteceu em nosso mundo. E a segunda coisa é que em Fallout, os Estados Unidos mudaram a composição dos seus estados, formando Commonwealths, ou comunidades, com 13 estados maiores, ao invés dos 50 que temos hoje. E na mesma linha, os países europeus se uniram num supergoverno, mas depois acabaram se dissolvendo e começando uma guerra civil após um evento que falaremos já já. Com essas informações, agora estamos prontos para seguir adiante, retornando para o momento da história onde as coisas realmente começaram a ficar caóticas. Para tanto, vamos visitar o ano de 2052 e a partir dele percorreremos os mais marcantes eventos da linha do tempo de Fallout até a Grande Guerra de 2077. É nesse momento da história onde as reservas de petróleo e de outros recursos naturais estavam se exaurindo no mundo inteiro e países como os Estados Unidos passaram a investir muito mais em equipamento militar, além de adotarem uma política nada diplomática diante dessa crise mundial. Justamente em 2052, o primeiro grande sinal de instabilidade global ficou evidente quando a chamada Guerra dos Recursos entre os países da Europa e do Oriente Médio começou. A comunidade europeia, dependente do petróleo importado do Oriente, respondeu com ações militares o alto preço dos barris exportados pelo Oriente. Essa guerra se estendeu por 8 anos e o resultado foi que tanto o Oriente Médio quanto a Europa ficaram em ruínas, com suas economias em colapso ao final desse episódio. Enfim, o mundo já estava muito caótico na Europa e no Oriente. E como se isso não fosse bastante, no ano seguinte, 2053, algo terrível aconteceu nos Estados Unidos. Uma epidemia chamada Nova Praga matou milhares de pessoas. O governo então se vê forçado a fechar suas fronteiras e declarar quarentena nacional pela primeira vez na história. Os piores sintomas dessa doença incluíam sudorese profunda, contusões e inchaço inexplicáveis e, eventualmente, hemorragia grave. Assim, com o agravamento da Guerra dos Recursos e o alastramento da nova praga, os Estados Unidos iniciam o projeto Safe House no ano seguinte, e é nesse momento que uma empresa bizarra aparece, e com ela surgem os Vaults. De modo prático, o projeto Safe House consistiu na construção de abrigos pela empresa Vault-Tec com a finalidade declarada, mas não exatamente única, conforme descobrimos nos jogos da série, de abrigar pessoas no caso de uma guerra nuclear mundial iniciar ou caso a epidemia da nova praga se tornasse incontrolável. Na verdade, isso tudo era meio que uma fachada, porque essas vaults serviram para vários experimentos sociais e científicos super bizarros. Mas o fato é que, com toda essa escalada da tensão mundial e problemas internos, o governo americano começou a financiar empresas de vários campos do conhecimento científico e tecnológico, como a Vault-Tec, e elas eventualmente se tornaram contratadas de defesa. Aquele sentimento de Guerra Fria do nosso século XX apareceu com força total aqui em Fallout e multiplicado em várias vezes. Só para citar, além da Vault-Tec, temos a Robico, a criadora dos robôs e computadores mais sofisticados desse universo, a Repicon, responsável por foguetes e pesquisa em novas fontes de energia, e a WestTech, que na minha humilde opinião é uma das mais importantes, talvez a segunda empresa mais importante da franquia. Ela
ela foi financiada secretamente a partir de 2055 para fomentar o projeto de desenvolvimento de uma cura para eliminar a nova praga. E foi justamente a pesquisa dessa empresa que acabou produzindo um novo vírus, capaz de dar resistência, imunidade e força superiores às pessoas, tendo como efeito colateral o aumento da agressividade e violência. Meus amigos, aqui é onde surgem as bases para o FIV, o vírus da evolução forçada, que mais tarde, junto com a radiação, faria alguns estragos e mutações em animais e pessoas. Mas segura aí, porque agora vamos para 2065. Que é quando a crescente militarização fez com que o governo dos Estados Unidos fizesse ainda mais investimentos na WestTech, que começou a trabalhar no desenvolvimento de armaduras capazes de transformar os soldados americanos em verdadeiros tanques de guerra ambulantes. Essas armaduras são chamadas de Power Armor, as icônicas armaduras que foram usadas principalmente pelos paladinos da Brotherhood of Steel nos jogos da franquia. E nesse ano, turma, o mundo todo está quase sem petróleo. Os Estados Unidos já tinham invadido o México e o Canadá para explorar esse recurso. A China também começou a sofrer com a crise de energia e pressionar outros países, incluindo os americanos, por conta da sua dependência das importações de petróleo. E a situação foi se agravando, até chegar num ponto em que os Estados Unidos só possuíam reservas de petróleo no Alasca, e isso logicamente muito interessava a China. Porém, os americanos se negaram a exportar combustível para o país comunista, e as relações entre Estados Unidos e China foram definitivamente cortadas. E agora, retomamos ao momento que mencionei no início do vídeo. Os chineses invadiram o Alasca e fizeram isso em busca das reservas de petróleo remanescentes no planeta, iniciando a Batalha de Anchorage e a guerra entre a China e os Estados Unidos. Lembra que a WestTech estava trabalhando num projeto de armadura? Foi justamente em 2067 quando a Power Armor americana chegou à frente do campo de batalha no Alasca, sendo ela a principal responsável pelas vitórias americanas sobre os chineses. Nesse período, a China até tenta criar sua própria versão da armadura, mas está atrasada tecnologicamente, e por isso eles perderam a batalha. Mas a guerra não acabou. A tensão entre os países se intensificou muito pelos próximos 9 a 10 anos, com o poder da China levando a população dos Estados Unidos a uma extrema paranoia sobre o impacto do comunismo. Na verdade, essa paranoia não era infundada, pois não apenas espiões chineses realmente estavam trabalhando para minar a América, mas a China também tinha submarinos armados posicionados ao redor da costa americana. Isso e todos os fatores mencionados anteriormente resultaram na Grande Guerra em 23 de outubro de 2077. No dia 23 de outubro de 2077, as bombas nucleares são lançadas. Ninguém sabe se foram chineses ou se foram os americanos. Alguns dizem que pode ter sido até mesmo a WestTech. O que sabemos é que vários países também lançaram seus mísseis ao mesmo tempo, em resposta aos ataques nucleares. É a terceira e última guerra mundial acontecendo. As sirenes de alerta são acionadas, mas poucas pessoas entraram nas vaults. Algumas delas até pensaram ser um alarme falso. As vaults são seladas. Aeronaves são derrubadas do céu por pulsos eletromagnéticos das armas nucleares. O laboratório da WestTech é atingido, liberando o vírus da evolução forçada, o FIV, na atmosfera e, junto com a radiação das bombas nucleares, ele causaria mutações nos seres vivos que sobreviveram. Em apenas 2 horas de bombardeio, o planeta Terra está em ruínas. A civilização mundial, como a conhecemos, colapsará. E é nesse cenário inóspito, habitado por criaturas moldadas pela radiação e mutantes produzidos pelo FIV, que começaremos, 35 anos depois, em Fallout 76, a explorar os Estados Unidos, devastado e radioativo.